amor da mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós. 因为真的是那么的这样的无私的付出 Porque é um amor incondicional que não tem preço. 那我相信神的爱是比母爱更完美、更完整。 Mas eu creio que o amor de Deus ainda é mais perfeito, mais completo que o amor de uma mãe. 因为神是完全的。 Porque Deus é um Deus perfeito. 我们感谢神，真正是借着父母把他的爱，有骨有肉的给我们来体会。 Eu creio que Deus usa os pais, principalmente a mãe também, para ser um amor em forma de carne e osso para nos amar. 阿门。 Amém? 上星期我们说，神一直讲，人不懂得他的爱，他就差遣他的独生儿子耶稣基督，神成为人，真正是有骨有肉给我们看到耶稣神是谁。 E Deus nos amou tanto e ele falou, mas conforme o homem não compreendia esse amor, ele enviou Jesus como Deus em forma de carne e osso para nos amar. 好，今天我们很特别呢，我们现在就要开始这个信息。 E hoje é um dia muito especial e já vamos começar a mensagem. 我们要来看说我们刚才所看的，真正做妈妈非常的辛苦，非常的勤劳，但是呢，也是非常有意义。 Como vimos no vídeo, o amor, ser mãe é uma coisa muito sacrificial, sofrido, mas que tem muito significado. 因为这是不停的在爱。 Porque é um amor que está fluindo em todo momento. 当然我要说，做爸爸也是很伟大E também ser pai também é muito importante. 但是今天我们不是在庆祝爸爸节，我们改天会庆祝Mas como hoje não estamos comemorando o Dia dos Pais, outro dia falamos 但 sobre 是 isso. 父母的爱也其实真是非常的伟大，因为那个爱是从神而来。 Mas o amor de pai e mãe é muito gracioso, porque é um amor que vem de Deus. 那我们来看说，就是虽然今天父母我们每个人都在付出，尽力付出那个爱，但是不一定我们的家庭就很幸福美满。A gente paga tanto preço, né, amor dos pais, nem sempre a família é tão feliz e tão alegre. 那我们会看到，来，我们来打开圣经， Vamos abrir então as nossas Bíblias. 我们先来看创世纪第1章27到28。 Vamos ver a nossa Bíblia em Gênesis 1, do versículo 27 ao 28. 我们先来读中文呢，然后来读葡文。好，我们一起来读好不好？一起来。神照自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。神就赐给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。我们读葡文。 Em português, é Gênesis 1, 27 a 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 好，我们从神的话语，我们可以来看到说，神创造万物，创造6天，创造万物，创造那么的完美，是为了让人来居住，让人来掌管。 E podemos ver pela Bíblia que Deus criou a terra e tudo que existe com um propósito para que nós, seres humanos, pudéssemos governar. 那神三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，他们是合一的，他们是彼此相爱的。 E Deus, sendo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são tão unidos e é um amor triuno. 他把这个完美的爱在分享给人。 E esse amor perfeito eles estão compartilhando com 所以 os seres humanos. 神创造男女，创造亚当，创造夏娃的时候呢，他就赐福他们。 Quando Deus criou a terra e tudo que existe, criou Adão e Eva, Deus derramou o amor sobre eles. 人很特别，人是照着神的形象去造的。 E o homem e a mulher são muito especiais porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. 人跟一切的动物很不一样，很宝贵，因为它像神。 Então o homem e a mulher, a gente é especial, é diferente porque a gente foi criado à imagem de Deus. 人不是神，
O homem não é Deus, 但是人有像神的， mas nós, Sim, seres sim. humanos, temos a imagem de Deus, 人有 imagem e 神的智 semelhança. 慧， Tem a sabedoria de 有 Deus, 圣洁、圣洁大的公义、justiça、 justiça, retidão、正直、慈爱、 amor, 诚实、honestidade、 honestidade, 良善、bondade. 哈，那这个你看，人没有犯罪以前， E 人 antes 做 do 出来都 homem 是这么好 pecar,。o homem era tão bom. 所以弟兄姐妹，你没有看到，当你看到一群有充满神的人，你会看那个地方非常美好。 Quando a gente tem um local onde as pessoas são todas cheias de Deus, você vê que é um ambiente bom. 为什么？ Por 因为 quê? 因为那里在彰显神的形象，在流露神的生命。 Porque lá está transparecendo, está fluindo Deus. 刚开始神创造家庭男女的时候，神的心意就是要他们活得非常的这样的幸福，非常的美满。 E quando Deus criou o homem e a mulher, o desejo dele para eles é que eles tivessem uma vida de amor completa, de harmonia. 夫妻两个是非常同心合一的， O casal, o homem e a mulher unidos. 很同心，很恩爱，很这样合一，就在见证说神的生命在我们当中。 É a verdadeira união, o verdadeiro amor entre o casal que vai testemunhar que Deus está no meio deles. 然后他们会见证什么？神的爱在我们当中， Para mostrar que o amor de Deus está no nosso meio. 神的真理、神的公义，这些神的属性在我们当中。 Que a verdade de Deus, a justiça de Deus está no nosso meio. 所以弟兄姐妹，你知道吗？神创造人最主要第一个神的心意就是家庭。 Quando Deus criou o homem, o objetivo principal dele era formar famílias. 家庭是什么？家庭就是夫妻， O que é família? O marido e mulher, 我们讲叫做婚姻。 casamento. 那孩子呢？ E os filhos? 孩子也是家庭的人， E os filhos também são da família. 但是家庭基本的婚姻是男女，就是夫妻跟妻子， Mas 夫妻一 principalmente, 两人。 mas principalmente é o marido e a mulher. 所以当夫妻两个在处理彼此相在同心合一的时候，孩子就会看到一个非常好的榜样跟见证。 Então, quando o marido e a mulher são realmente unidos em amor verdadeiro de Deus, isso serve como um exemplo e testemunho 给 do 儿 amor 女 de 有 Deus 一个 para 非 os 常好 seus 的安 filhos, 全感。 dando a eles uma segurança. 什么安全感？神在我们当中， Que segurança é essa? Deus está no nosso meio. 神的爱会继续下去。 E o amor de Deus sempre vai estar fluindo. 当两个夫妻不能恩爱的时候， Mas quando um casal eles não estão unidos, 当破坏、当分开的时候， quando se separam, 神的心意被破坏， o coração de Deus e o propósito de Deus, 孩子就不相信家庭有爱， a criança não consegue compreender que 因为 há 他不会 amor na 看到 família. 有骨有肉的爱彰显出来，你知道吗？ Porque eles não vão conseguir ver o amor de Deus em carne e osso se manifestando. 所以弟兄姐妹，这是神的心意， Por isso, esse é o propósito de Deus. 所以父母非常重要，阿门。 Por isso é muito importante 父 o 母 marido e 两个 mulher 有一个非常美好的婚姻， tem um 非常重要。 propósito e uma importância 在 sobre o 这 marido e a 样的一 mulher. 个合一的婚姻里面， E nesse contexto de amor e união, 儿女是家庭的延伸， Extensão. os filhos são a extensão da família. 基本的家庭是父母夫妻两个， Principalmente a família. Primeiro, marido e mulher. 儿女是神的产业， E os filhos são a herança de Deus, 是给家人的 que 家庭。 foram dados de Deus 然 para 后 a família. 这个家庭同样在这个神赐福、生命、爱、真理长大的时候，他就可以什么？长大成人，生养众多。 E quando cresce, o amor de Deus tem que continuar se multiplicando, fluindo. 这个生养众多不是说，好像你知道这个猪也是生很多，也遍满全地。我跟你讲哦 E essa multiplicação igual ，porco porco não é para ficar ocupando toda a 不是就 região. 生很多， Também não é só nascer muito, multiplicar. 因为夫妻有神的形象，有爱，有真理，是在这在什么扩展神的荣耀。 Quando tem o amor de Deus no casal, é para multiplicar a glória de Deus. 所以神要借着我们
在他的恩典中，把他的荣耀遍满全地。 Por isso que Deus quer usar a nossa vida para expandir a graciosidade e grandeza dele. 神给人权柄，就是什么？治理全地，天上的鸟，地上的动物跟植物，跟海底的鱼。 Por isso que Deus deu o poder e autoridade para o homem governar sobre os animais do céu, sobre os da terra, do mar. 其实神创造人家庭什么，在代表神， Por isso que quando Deus 在 criou o 治理这 humano 块地， para representar Deus, para governar sobre as coisas da terra. 这都是神的心意。阿门。这都是神的心意。 Esse é o coração de Deus. 所以我今天真正要跟大家来分享， Por isso hoje eu gostaria de compartilhar com todos 特别 vocês, 跟我们这些伟大的父母们， principalmente com nossas queridas mães. 我们不是靠自己的努力把家庭这样的一个治理好而已， Não vamos depender somente do nosso esforço para deixar nossa família 我 unida 们 e 需要 bem. 靠神， Precisamos depender de Deus. 按神的心意， Da forma de Deus, 依照神的话语， obedecendo a palavra de 在 Deus 神的恩典中，我们来享受神给我们的家庭。 e usando a graça de Deus, usufruir da graça que Deus tem para nossas 阿 famílias. 门，阿门。所以，那我们来看，这个很重要，就是说，人第一最重要的，就是他要跟神连结。 Então, primeira coisa, precisamos ver que o homem principalmente tem que ter união com Deus. Primeiro, a união com Deus. 神就是我们的来源， Deus é o nosso, Fonte. a nossa fonte. 我们生命一切的资源都是从那里来的。 Tudo que vem para nós tem que ser de Deus, fluir de 刚 Deus. 才我们讲，我们生命从神来的， A nossa vida veio de 智 Deus. 慧从神来 A 的， sabedoria veio 爱 de 从 Deus. 神来的， O amor vem de 能力 Deus. 从神来的， O poder vem de 一 Deus. 切一切都是从神来的。 Tudo que temos vem de 只 Deus. 要我们保持跟神有这样亲密的关系， E o que nós precisamos é continuar tendo essa intimidade e contato com Deus. 神的恩典够我们用， E aí a graça de Deus não vai 神 parar 神 de 会给我们有 fluir. 能力去完成这样的一个使命。 Então Deus vai nos capacitar para cumprir o propósito 你不要 dele. 觉得说我很困难， Não fala que é muito difícil. 神会给你恩典。 Deus vai te dar 阿 graça. 门。 Amém? 但是很可惜， Mas é muito triste. 当人犯罪以后， Depois que o homem pecou, 人犯罪，亚当、夏娃他们犯罪以后，因为什么犯罪？因为他们没相信神，没听从神的话，被魔鬼骗了。 e quando Adão e Eva pecou, eles não creram, não obedeceram a palavra de Deus e preferiram ouvir a mentira do inimigo, eles pecaram contra Deus. 当亚当、夏娃被骗了，他们没信靠神，没听从神的时候，他们就堕落了。 E quando Adão e Eva eles não obedeceram, não ouviram a Deus, eles caíram. 堕落第一个就是他们跟神的生命隔绝，已经听不到神了。 E o que isso significa? Que o contato direto com Deus foi 他 cortado. 那一个永生的生命在里面就死了。 Aquela vida de fluir morreu. 罪的本身就是隔绝。 O objetivo, ou na verdade, o que o pecado causa é a separação de Deus. 第二，你看，当这个源头，我们的生命一切的源头隔绝的时候，夫妻开始吵架了。 E quando esse fluir foi bloqueado, foi cortado, o casal, o homem e a mulher 夫 começaram a 妻彼 brigar. 此控告， Eles começaram a 彼 se 此怪 julgar, 罪。 se acusar. 看他们两个孩子，你看哥哥杀弟弟， Igual os filhos deles, o irmão mais velho matou o irmão mais novo. 该隐杀死亚伯。 Caim matou Abel. 从开始，人类的历史就是什么？杀来杀去，欺负来欺出去，欺负来欺负去，彼此伤害，彼此破坏。 E o restante da história foi isso, um traindo o outro, um matando o outro. 原因在哪里？ E onde que está o principal problema? 原因就是我们离了源头。 Porque com o pecado bloqueou o fluir. 我们最近跟一个马寇牧师，我们在讲，在跟他分享。 A gente teve compartilhamento, a gente compartilhou com o pastor McCord. 他们夫妻这个马寇牧师20岁结婚以后，他3年内他说我很努力要我的妻子，她是个宣教师的女儿，我要让你活得很喜乐。很幸福。 McCord, quando ele casou, depois de muitos anos de casamento, ele queria sempre se esforçar para fazer a esposa dele feliz.
但是呢，他结婚2、3年以后，他靠自己的能力要掌控他，要保护他，但是就把他控制的让他很不幸福。E devido à insegurança dele, depois que ele casou tudo, ele queria proteger, livrar a esposa, e isso gerou um sofrimento muito grande, uma pressão. Carlos 牧师呢，他那时候很年轻，他就问他的太太说：“我3年内努力要让你幸福喜乐，你怎么都不幸福呢？” E ele, novinho, quando ele chegou para a esposa, falou assim: Nossa, eu estou me esforçando tanto para não te fazer sofrer, por que, que você não obedece? 他的妻子是一个非常有耶稣的人，他就讲， E a esposa, que é muito temente a Deus, disse: 他说 ：“Carlos，第一我要让你知道， Carlos, primeira coisa que eu quero que você saiba: 你不是我幸福喜乐的源头。” você não é a razão da minha alegria, 奉起了面 a fonte da minha alegria. 第二， Segundo, 我还没有结婚以前就很幸福了， antes de casar, eu já era muito feliz, 因为他有神嘛。 porque ela tinha Deus. 第三， Terceiro, 他说：“今天我不幸福喜乐，这不是因为你，是因为我跟神不好。” e se hoje eu não sou feliz, não é por causa de você, é porque meu relacionamento com Deus não está bom. 就是因为这样，他们的关系就改善了。 E por causa disso, o relacionamento deles teve um ajuste. 人不是别人喜乐的源头，幸福的源头。 O homem ou a mulher não é a razão de uma alegria ou tristeza de outra 很多 pessoa. 人在婚姻当中就想说：“我要幸福，我结婚为了要幸福。 Muitas pessoas no casamento sofrem porque eu quero casar para ser 我 feliz. 是一个不幸福、不喜乐的人，他是一个不幸福、不喜乐的人，两个凑在一起更不喜乐，更不幸福。” Se eu sou uma pessoa que não sou feliz comigo, a outra pessoa não é feliz, se a gente se juntar, vai ficar ainda mais infeliz. 因为人的动机是把他的幸福投射在错误的源头。 Porque Ele projetou a sua felicidade em fonte errada. 所以人的问题是，什么是美好的婚姻？ então, o que é um casamento feliz? 男人靠耶稣、靠神，非常喜乐幸福； O marido sendo muito alegre, feliz com Deus, 女 dependendo 人 de 靠 Deus. 神，非常喜乐幸福。 A mulher dependendo de Deus e tendo Deus como sua 两 alegria. 个人结合在一起，共享喜乐幸福，在耶稣里。 A mulher e o homem junto, então, mais felizes ainda juntos e com Deus. 所以你会看到，很多少女离家出走不幸福的，以后去跟人家跑，跑了以后更不幸福。那mulher quando foge， Quando a mulher sai de casa, foge de casa por causa do problema de relacionamento, quando vai para outro lugar, ainda continua infeliz. 因为她把她的幸福的源头放错的地方。 Porque ela ela busca alegria num lugar errado. 人的喜乐满足绝对不是从人而来的。 Com certeza, a alegria de um ser humano não vem de uma outra pessoa. 所以我今天要鼓励在座的爸爸妈妈， Por isso que eu quero incentivar você, pai e mãe. 你们都辛苦了， 都辛苦了，muito Se você está com muito trabalho, sofrimento, 但是要记得， tem que lembrar, 你的喜乐，你的源头要从神而来。 o fluir, a tua alegria tem que vir somente de Deus. 你给你的儿女也是把这个源头留给他们，就你领受活出来流露给他们，领受留给他们。 E a mesma coisa com os filhos. Você recebe de Deus a alegria, a vida e flui para os seus filhos. Recebe e flui. 阿门。 Amém? 所以我今天要特别鼓励我们这里的爸爸妈妈， Por isso que hoje, em especial, eu quero incentivar você que é pai e mãe. 夫妻关系是你们首要建立的。 O relacionamento de casal é uma coisa que você precisa edificar. 我会看到新结婚的妈妈会有一个危机， Eu vejo os casais recém-casados que a mamãe tem uma... gerou filho， que gerou filho, isso, os casais que geraram filhos recentemente, a mãe tem uma crise. uma crise. 为什么呢？因为母亲看到儿女生出来，她那个爱就是要全部给他。 Que aí a criança nasce e você olha aquilo e você quer dar todo o amor para a pessoa, para a criança. 很容易，她把全部的爱就放在儿女的身上， Mas quando é muito fácil ela colocar todo o amor que ela tem sobre uma criança, 就把先生放在一边。 deixando o esposo de lado. 先生，你要买这个，你要帮忙洗尿布，你要怎么换怎么的，就是
整个就是在这里。 Você tem que comprar, aí falar para o marido, você tem que comprar aquilo, você tem que fazer isso, você tem que ajudar na criança e sempre colocando o foco na criança. 真正都为儿女而活， Só vivendo pela criança. 夫妻的那个恩爱的关系， Sacrificando o relacionamento de marido e mulher. 到最后 E no final, 孩子长大了， a criança cresce, 离开了， vai embora. 两个夫妻看一看，怎么我们有点陌生， Aí o marido olha para a mulher e fala: 没有 estranho， é meio estranho. 没有建立恩爱的关系， Não edificou um relacionamento de 都 amor. 只是为家庭在负责任， Pagando sempre o 每 preço só 天 pela 拼命赚钱， família. 为了给小孩子最好的， Trabalhando sempre para poder dar o melhor para o filho. 这没有错。 Não é errado. 但是夫妻一直恩爱，才是美好的根基。 Mas a melhor coisa é um amor mais profundo entre o marido e a mulher. O 你 marido 不会辛苦， não é sofrimento. 不是你自己在当， Não é o seu próprio 是上帝赐给你 esforço, 恩典在当， mas é Deus derramando 是夫 graça 妻 para 同心 você. 的在当，同心在。 O casal junto junto. no mesmo coração carregando junto. 阿门。 Amém? 所以夫妻的恩爱是给家庭的一个稳定，稳定啊，uma base de estabilidade na Então, o família。 papel do casal é gerar uma estabilidade na família. 好，我们很快看，等一下师母跟这个我们的传道会来讲到。 Daqui a pouco teremos um compartilhar da pastora 我 e 现 do 在要讲我的 ministro. 部分，就是男人怎么以耶稣基督为中心的家庭来 E eu 促进。 gostaria de compartilhar como que é o papel do homem 好， na 我 casa 们来 para 看一段经 edificar a 文 família. 啊，我们来读这一段的经文来。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的啊，不要，现在不要讲妻子，我们打到25节，25辛苦。啊，你们做丈夫的来，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁无瑕疵的，可以。对，第28，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。29，从来没有人恨了自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。 Então, Efésios 5, 25 ao 29. 21 primeiro, 21 primeiro. 来，好，Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, Aí 25 agora. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 好，那我来讲啊，圣经讲说，丈夫是家里的头，是妻子的头。 Na Bíblia fala, o homem é a cabeça da casa, da mulher. 就像耶稣是教会的头， Como Cristo é a cabeça da 但是 igreja. 这个头要小心哦。 Mas essa cabeça tem que 嘿 tomar 圣 cuidado. 经讲的头不是说高高在上，来听我，听我命令，不是这样的头。 A cabeça que a Bíblia se refere não é aquela cabeça. Vocês fazem isso, vocês têm que mandar em tudo. 圣经的头是什么？ O que significa a cabeça segundo a Bíblia? 以前要出去战争的时候，有敌人要来侵犯，谁出去？ Quando iam para a guerra, quem iria? 谁出去？ Quem sai? 丈夫。 O marido. 哇，出去为家征战。 Vamos lá batalhar pela casa. 家里没东西吃，谁出去打猎？ Quando a casa não tinha comida para as famílias, quem que sai para batalhar? 谁出去打猎？丈 O 夫。 marido sai para batalhar. 当耶稣讲说，耶稣是教会的头， Quando na Bíblia fala que Cristo é a cabeça da igreja, 什么意思？
Qual que é o significado? 耶稣复活教会一切的需要，耶稣负责教会一切的需要。 Jesus, ele pagou o preço por todas as necessidades da 当仇敌 igreja. 要来打我们的时候，耶稣替我们出去征战。 Quando o inimigo vem combater a igreja, Jesus vai na frente batalhar por 当 nós. 我们有需要不够的时候，耶稣就为我们供应。 Quando nós temos necessidade, Jesus vai lá e supre, batalha e supre. 耶稣是头，头就 Jesus é a 供应 cabeça. 他身体的一切的需要。 Jesus é a cabeça e ele supre todas as necessidades. 圣经讲男人是头，是男人是第一个去爱的。 Então, quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça, ele é o primeiro que vai pagar o preço, 嘛，哎 que ama. 当然你去爱，你就是要付代价。 E, consequentemente, se você ama, 所 você 以 paga o 耶 preço. 稣爱教会，把他的生命献给教会。 Então, Cristo amou tanto a igreja que ele entregou a sua vida pela 耶稣 igreja. 放下自己的生命，是要让教会能活起来。 Jesus, ele sacrificou a própria vida para que a igreja pudesse se levantar, 耶稣 viver. 的教会把一切的丰盛都给教会，因为要教会丰盛。 E Cristo deu toda a abundância para a igreja, para que a igreja fosse 耶稣 abundante. 把他的爱完全给教会，要教会充满爱。 E Jesus em si entregou por completo, deu tudo para a igreja, para que a igreja 圣 pudesse 经说， ser uma igreja de amor. 耶稣不但为教会舍己，他说他用水跟道洁净我们。 E Jesus veio com a água e nos limpou. É sangue e 那água e a verdade e a palavra， água e a palavra para nos purificar, 让我们能成为圣洁。 para que nos tornássemos santos. 其实耶稣不但来拯救我们，从罪恶中出来， Cristo não somente veio nos salvar, nos tirando do pecado, das 耶 trevas. 稣一直用他的爱，用他的真道来洁净我们。 Que Jesus, com o amor, com a santidade, ele veio sempre nos purificar. 他要看到什么？他要看到这个新娘是没有玷污的，não tem sujeira，né？ Ele quer ver a noiva dele pura e imaculada. 玷污的是过去的罪。 A sujeira é a marca do pecado. 耶稣赦免他妻子、他的新娘一切的罪。 E Jesus quer tirar toda essa sujeira e pecado da sua noiva. 皱纹是什么？ Ruga, o que é a ruga? 皱纹就是痛苦留下的一个痕迹。 A ruga é空间。 uma marca de uma tristeza, de preocupação, vazio. 所以耶稣什么？耶稣真正是把我们以前过去的那些伤害的全部的历史，全部的时候把我们除掉，让我们生命中都没有什么皱纹了。 Então Jesus veio para apagar toda a nossa história de passado, de pecado, para que a gente possa não ser mais preocupado, não ter mais essas rugas 他说还有其他的病。 e todas as outras doenças. 我们以前在罪恶当中很多坏习惯啊，很多不对的思想意念，很多不好的生活，耶稣都来洁净我们。 E quando nós estávamos no pecado, tínhamos pensamentos, tínhamos práticas erradas. Então, quando Cristo vem, Ele quer nos limpar. 所以耶稣爱教会，他要看到说，要看到他的太太，他的心腹是什么？是非常美的，是无瑕疵的，无玷污的，是无可指责的。无可指责 Então, 的 Cristo quer ver a noiva dele bonita, pura, imaculada, Soy- sem ruga. 所以耶稣非常爱教会， Cristo ama 耶 muito 稣 essa 非常 igreja. 爱心腹，他的心腹 Cristo ama noiva。 muito a noiva dele. 教会是谁？ Quem que é a igreja? 就是你， É você. 就是我，这 Sou 是我们 eu. 每一个人。阿门 Somos。todos nós. 耶稣继续在我们生命中动美好的工作， E Cristo está em nós cada 耶稣要 dia 看我们的 fazendo 生 uma 命 obra. 非常的荣美。 Ele quer ver a sua vida 耶稣要看我们的家非常的荣美， e Cristo quer ver a sua vida, a sua família é 耶稣 maravilhosa. 要看我们的婚姻非常荣美， Ele quer ver a nossa união bonita, 让我们能这样出来见证他， para que a gente possa se manifestar e testemunhar Ele, 彰显神的救恩在我们的当中， testemunhando, trazendo 彰 a 显神的爱在我们 salvação, 的当中。阿门。 o amor dele no nosso meio. 那我的部分，我现在我要讲说，不要讲说我是牧师哈，记得牧师不是教会的头， Lembrando que o pastor ele não é a cabeça da igreja. 教会的头是谁？ Quem é a cabeça da igreja? 耶稣。 Jesus. 牧师要听牧师，他听我们的大牧者耶稣。 E o pastor precisa ouvir o grande pastor, que aí a cabeça que é 牧师 Deus. 只是带动每个弟兄姐妹来听这个头， E o pastor precisa levar todos os membros também para ouvir 因 a 为 cabeça. 真正的源头是耶稣， Porque a verdadeira cabeça é 耶稣 Jesus. 供应教会一切的需要。
阿门。 Jesus, ele supre todas as 那 necessidades da 我今天 igreja. 要鼓励我们在座的爸爸，哎，爸爸举手一下 Eu。quero incentivar todos os pais. 你有一个非常 Levanta sua 神 mão. 圣的角 Você 色， você tem um papel muito importante. 我们要一起来学耶稣，阿门。 Vamos todos 我 aprender 跟你 com 讲， Jesus. 你来扮演这个我跟你讲，你扮演这个角色，你的太太就会说谢谢你哦，我轻松了多了。 E quando você aceita esse papel e obedece, cumpre esse papel, sua esposa vai agradecer muito. 丈夫在家庭的角色是什么？ Qual que é o papel do marido na família? 头就是第一个去找耶稣的，阿门。 A cabeça é aquele que vai sair primeiro para buscar 家庭有什 Jesus. 么问题？主啊，我不会。耶稣啊，你是我的头，你教我。我不会，你会。我没有，你有。我没有爱，你有爱。你去找神，什么都有。阿门。 Então, acontecer algum problema, o marido já vai. Deus, o Senhor é a cabeça da sua família. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Que o 你 Senhor 去 venha 问 nos 师母啊， ajudar. 我在家里就是这样。 Pode perguntar para a minha esposa. Aqui em casa eu sou assim. 我没有，我就去哭神，去向神哭了，说主啊，你一定要给我啊。 Quando eu não sei, quando eu não tenho, eu já vou lá para 所 Jesus 以 chorar. 男人需要什么？第一去寻求神。 Então, o homem precisa, assim, em primeiro lugar, buscar a Deus. 当我们去寻求神的时候，你有供应，你就能供应你的家。阿门。 Quando você vai Você tem diante de Deus provisão. para buscar provisão, Deus dá provisão e você dá provisão para sua família. 阿门。 Amém? 所以为什么我们是枝子要连结在葡萄树？当我们连结，从葡萄树一切的营养养分都会给我们。 Por isso que nós, como ramos, precisamos estar na videira para fluir o poder de Deus. 男人需要什么？爱你的妻子， E o homem precisa o quê? Amar a sua esposa. 真正像耶稣的爱他。 Como Jesus amou a igreja. 弟兄姐妹，教会本来不可爱， Na verdade, a igreja ela não é não é amável， amável, 但是耶稣完全的赦免他， mas Jesus veio para purificá-la, 完全的接近他，贝多啊， perdoá-la 完全的接纳， e aceita incondicionalmente. 爱得让他很漂亮。阿门。 Ama de tal 所以 forma 所 que 以 ela fica perfeita. 我们做丈夫的， Por isso que nós, como 头 vocês, 就是 como 先爱的那一个。阿门。先 maridos, 去爱。 precisamos ser o primeiro a第二 sair para amar. Segundo, 两个人吵架，第一个先赦免的就是丈夫。阿门。 quando o casal briga, quem que tem que pedir perdão primeiro é o marido. 第一个要出来和好的丈夫， Aquele que tem 头 que 就是一定 primeiro, 是都是头。阿门。 como o marido é o homem, é o primeiro também, então é o primeiro a pedir perdão, a Agora se já. reconciliar. 不容易， Não é fácil. 给我们大男人不容易。 Para o homem não é fácil. 跟妻子有一些就是纠纷了不好的时候，你那个爱就停了，爱不下去了，你就。 Quando você tem algum conflito com a sua esposa, o amor parece que está bloqueado, é 但是 muito 说 difícil. 你跟耶稣说，神啊，耶稣啊，这个家庭要继续爱下去，但是我爱不下去了。 Quando você vê a situação e fala assim, minha família precisa continuar em amor, mas eu já não tenho mais amor. 你来耶稣面前说，主啊，我爱不下去的，求你帮助我。 Meu amor já não vai mais, mas o Senhor pode. 耶稣说好啊，我爱你，我赦免你，你就去爱他，赦免他嘛，你就回去了。 E aí Deus fala, eu te amei, eu te perdoei, então assim faça com a sua família. 我与你和好，你跟他和好啊。 Eu tenho um bom relacionamento com você, então você também tem que 所以 ter um bom relacionamento com ela. 我们很多男人只是说我赚很多钱给你用就够了啦，我们很多人只是想这样。 E tem muitos homens que falam assim, eu ganho muito dinheiro, para você já está suficiente. 人不是有钱就够了吗？ Mas o homem não é só dinheiro que basta. 人有心灵的需要， A gente tem 人有 necessidade do 情感上的需 coração. 要，人有精神上的需要。 Tem necessidades intelectuais, emocionais. 我们不是他的源头，我们不是妻子的源头， O marido não é a 风景， fonte da esposa. 但是我们可以带头去从耶稣那边把这个一切的资源流入到妻子、儿子的当中。阿门。 Mas como homem podemos buscar de Deus esse fluir para derramar sobre a esposa e depois sobre os filhos. 万一家庭有问题了， As famílias têm problemas. 祷告啊，呼求神嘛。 Então busque e ore a Deus. 所以圣经讲说，耶稣爱教会，他永远是什么？保固什么？看喜。Ele cuida e ele guarda, preserva. No Então final. mostra que Jesus ama a sua igreja e ele ama e ele cuida da sua noiva. 所以求神帮助我们 Então que Deus nos ajude. 保养顾惜呀、所以我们真正夫妻要保养顾惜。
Então, que Deus nos ajude a cuidar e proteger, e que os 耶稣 maridos 非常爱我们， porque Jesus nos ama 他一定 tanto. 会保养顾惜我们。阿 E 门。 Jesus com certeza vai cuidar e 所以我们 proteger 在 a 这样 sua 一个 noiva. 爱中会一直成长。 E que nós possamos sempre crescer em amor. 丈夫这样做，我跟你讲，你的妻子、你的孩子一定很幸福的。 Se o marido assim fizer, com certeza seus filhos, sua esposa vai ficar muito feliz. Vão Amém? ficar felizes. 所 Amém? 以弟兄姐妹，你不是就赚钱跑第一工作啊？ Então, queridos irmãos, que você não seja primeiro somente a ganhar dinheiro. 寻求神、亲近神，你跑第一，阿门。 Para buscar a Deus e buscar o fluir de Deus, 为 seja 家 o 庭祷告 primeiro. 第一。 Para orar, seja o primeiro. 哇，你的妻子在这样遮盖当中，儿子一定非常幸福的。 E sua esposa, debaixo dessa proteção, ela vai ser muito feliz. 这是耶稣给我们的榜样。阿 E 门。 é a 好，我们 responsabilidade 请 que Deus dá aos 请师母 maridos. 来分享。 Vamos convidar a pastora para vir compartilhar. 师母要用妻子的角色来分享，所以妻子的角色我没有办法为她讲啊。Então a minha esposa, Ana Juan, ela vai compartilhar como a esposa pode contribuir para uma família centralizada em Deus. Bom, feliz Dia das Mães. 第一，我们这个母亲节快乐。 E quando me perguntaram o que eu queria ganhar do Dia das Mães, 有人问我说：“你母亲节你要得到什么礼物 sabe o que eu pedi?？” 你知道我讨什么吗？ Férias! 我要休假。 Eu estava brincando, né? 其实也是在开玩笑。 É, porque a gente viu agora há pouco no vídeo 我们刚才看那个视频， que ser mãe não tem descanso. 其实做妈妈真的是没完没了的。 Realmente, nós acumulamos muitas vezes muitos papéis como 其实 mulher. 做妈妈要扮演非常多的角色。 A mulher é mãe, é esposa, 哎，你看做女人呢，是做妻子、做妈妈， é filha também. 也做别人的女儿。 E muitas das mulheres até trabalham fora. 很多女人还需要外面工作，哎， Então, realmente é muito trabalho. 其实是非常多的工作。 Então, eu como mulher, eu acredito que eu sinto muitas coisas que vocês também sentem. 所以我是女人，我会体会你们的这样的一个辛苦。 Mas hoje eu vim assim compartilhar com 我 vocês. 今天跟大家来分享， Não é assim para assim impor algo para vocês, 哎，也不是要强制大家怎么做什么 mas，compartilhar umas coisas que acontecem comigo e que eu possa assim ajudar vocês 所 no 以 papel 这是我 como 每 mulher. 天在生活当中，我能希望跟大家的分享对大家有帮助。 Que como mulher, acumulando tantas coisas para fazer, a gente não pode deixar as principais. 虽然我们要扮演很多的角色跟责任，但是我要觉得说，有一些主要的我们不能放松。 Primeira coisa 第一个东西 é o nosso relacionamento com Deus. 就是我们跟神的关系。 A gente pode estar tão ocupado como mãe, como esposa, como trabalhadora fora, mas 我 não 们做女 podemos, 人的可以扮演妈妈、妻子，打工的、做工的， não podemos deixar o nosso relacionamento com Deus. 绝对不要真正是放手你跟神的关系。 Porque eu percebi Bom, que muitas vezes, quando eu estou muito ocupada, trabalhando muito, parece que as coisas. A gente cansa tanto que acaba ficando até muito irritada, né? 所以我自己知道，当我忙着到最后会很乱，会很生气。 E eu percebi que a gente tem um limite e parece que esgota quando a gente quer amar com o nosso próprio amor, fazer as coisas com a nossa própria força. 我们人是有界限的，当我们已经透支了，已经在忙乱的时候，我们已经没有力量去爱了。 E vira e volta, às vezes a gente acontece algumas coisas do nosso redor que até machucam a gente. 我们生活环境周边的事情也是会伤害我们的。 Tem estímulos ruins que acaba deixando a gente para baixo e a gente parece que não tem como continuar. 你看，我们大环境不好的刺激，有时候会让我们的心情不好，让我们沮丧。 E recentemente aconteceu uma coisa que me deixou muito triste. 最近有一件事让我非常的伤心。 E eu fui falar com Deus, eu reclamei muita coisa para Deus. 然后呢，我就去跟神讲说，哇，我真的是，哎呀，我觉得很不好，我很伤心，很沮丧。 E é tão bom ser filha de Deus porque Ele fala conosco, Ele nos consola. 做神的女儿非常好，因为你去跟阿爸父讲的时候，他都会安慰你。 É como se é uma fonte
que nunca para de jorrar. 就是一个群允是不停的群允一直来供应你， E Ele que me dá o verdadeiro amor para poder continuar a amar. 是他给我真正的爱，让我能继续的爱下去。 E quando eu fui diante de Deus, Ele falou uma coisa para mim: ame simplesmente. 然后呢，我去跟他讲很多事情，神说你就只要爱下去就对了。 Porque não é com o meu amor que eu vou amar a minha família. 他说不是用我的爱来爱这些家人，是用神的爱。 E uma coisa incrível, é de Jesus encarnado em nós realmente faz diferença. 当我们会看到耶稣道成肉身，耶稣在我们生命里面的时候，真正就不一样。 E parece que tudo se renova e a gente volta a amar as pessoas ao nosso redor. 那好像说，当你得到耶稣这样一个爱的浇灌的时候，一切都更新了，你就有力量去爱你的家人，爱你周遭的人。 Então eu percebi que a gente muitas vezes acaba sendo só Marta, mas não podemos só ser Marta. Precisamos ser, acima de tudo, a Maria. 圣经有两位女人，一个是马大姐，一直在做的都忙乱。我们要做那一个玛利亚，是在耶稣里面前面听她的。 E segunda coisa que eu acho importantíssimo, já foi falado agora há pouco pelo pastor, que é o relacionamento com o marido. 然后第二个东西绝对不能放松的就是刚才牧师有讲的夫妻的关系。 Que o melhor presente que uma mãe pode dar para os filhos é o amor entre marido e mulher. 一对父母能给儿女最好的礼物，就是你们两个人的那个真爱。 Quando os filhos veem os seus pais se amando, eles são felizes. 当你的儿女们看父母是彼此相爱的，他们就很幸福， Eles se sentem seguros. 他们就觉得很安全。 Às vezes você pode até falar, não é fácil amar um ao outro. 但是你会讲说，要爱不容易啊。 Por isso que, como eu falei agora há pouco, realmente a fonte tem que vir de Deus para a gente poder amar uns aos 所以 outros. 刚才我讲的，我们要去这个源头，去耶稣那里领受他的爱，才能真正去爱。 E o pastor falou assim que homem é o cabeça da família. 牧师刚才讲说，圣经说，这个男人丈夫是女人的头， E a mulher submete, né? É a submissa, é a cooperadora. 女人是一个协助者，她是一个顺服丈夫的。 Muitas mulheres falam, não, eu não posso ser submissa ao meu marido. 很多女人说，我怎么能听从我的先生呢？ Porque muitas acham que eles não são capazes. 因为很多女人觉得说，我的先生不够好，不够能干。 Mas a Bíblia fala assim, claramente, mulher, sede submissa, sujeitai-vos aos seus maridos. 但是圣经说，你要在主里顺服你的丈夫。 Isso significa a gente descansar em Deus. 这个意思是什么？我要信靠来安息于神的话。 Porque não porque o meu marido é capaz ou não, mas a minha submissão não depende se ele é bom ou não, mas sim porque eu submeto a Deus acima de tudo, descansando nele. 我的顺服不是因为我的丈夫能干不能干好不好，我的顺服是因为我顺服神，我就安息在神。 Então eu acho que muitas mulheres acabam querendo ser a cabeça da casa. 很多女人她那做家庭的头啊， Às vezes sobe em cima da cabeça do homem. 她就跑到这个男人的头上。 Aí depois ficam tão cansados, falam, não sei o que aconteceu com o meu a casa. 但是女人等一下就说，我不知道我怎么那么累，这个家庭怎么那么忙乱。 Mas eu aprendi que descansar, né, é descansar em Deus. 安息是你信靠神里面的安息。 Então é muito mais fácil, na verdade, é submeter ao marido, porque eu estou descansando em Deus, confiando que Deus, né, sendo o cabeça do meu lar, usa o meu marido. 我能安息于神，因为我信靠神，因为神是我丈夫的头，我的丈夫听他，我一定是会有好的。 Não é porque eu sou menos importante. 不是因为我顺服我就比较不重要。 E eu vejo assim que o relacionamento entre duas pessoas às vezes é difícil, 我跟你讲，夫妻相处是不容易的， porque somos pessoas 因为 diferentes. 我们两个人都是不一样的。 E recentemente eu estava ouvindo também as mensagens do pastor Macor, 我最近在听这个马寇牧师的信息， e ele estava falando de um casal que os dois eram diferentes. 他说这个一对夫妻，他们两个人很不同。 O homem era forte,
alto e comia muito. 他说这个男人很高很壮又很会吃。 E certa vez ele estava com bastante fome e eles foram num restaurante. 有一天他们很饿，就去餐馆， Aí ele já estava assim, doido para comer. 然后这个男人的饿得很想吃， Aí chegou lá, só que não tinha lugar. 但是去餐馆的时候没有地方。 Só um lugar que era para fumantes. 有一个地方是人家吸烟的，可以吸烟的地方。 Aí ele, doido, já queria entrar. 因为他饿得要命，他说赶快我们去做了吃 E。a esposa, não, não, não. Eu não consigo ficar naquela área de fumantes. 妻子说我对这个烟呐、很敏感，我不能坐那里。 Aí os dois, na frente do restaurante, quebrando o pau. Se entrava ou não entrava. 然后他们两个人就在餐馆面前，大家吵吵闹闹，哇，要进去不进去，两个在那边争执。 Aí querendo brigar, quem que tá certo? Tem que entrar ou tem que respeitar aquela que não consegue a área de 两个 fumantes? 人在争夺谁比较对，我比较饿啊，那他那个是有过敏的，谁要在那边争论？ Talvez as mulheres achem que a mulher que tá certa, os homens falam, o homem que tá 哦 certo, ela 女 tá 人说 morrendo 女 de 人比较 fome. 对，男人说男人比较对，因为他比较饿。 Na verdade, não é questão de estar certo, quem tá certo ou quem tá errado. 但是其实夫妻不是谁比较对谁比较错， Mas é ter uma harmonia entre os dois. 两个人要同心，要和谐。 Diante de diferença entre duas pessoas é buscar uma harmonia. 其实两个人不同，但是是追求合一的。 Eu e o pastor somos muito diferentes. 我跟牧师，我们两个是很不一样的。 Às vezes vocês podem olhar para nós dois e falar, eles é um casal que está sempre bem. 你们外表看我们说哇，这对夫妇常常都很恩爱的。 Às vezes a gente tem brigas. 有时候我们会有争执的。 Mas só que a gente é que nem uma música, quando está se apresentando e toca bonito. 你知道吗？当你要做演奏的时候呢，你在大家的时候哇，演奏的很漂亮的， Mas 很美 não é 的。 porque a gente está fazendo máscara, não é isso. 不是我们在虚假，只是为了面子，不是的。 É porque a gente ajusta sempre a nossa música para poder tocar bonito. 就是说我们在练习的当中会很多不和谐，我们练习好的时候，要把夫妻这首歌呢弹得非常美给大 É 家 como 看。 se eu fosse um instrumento e ele outro instrumento. 就好像我是一种乐器，他也是另外一种乐器。 Que nem a gente tem o grupo de louvor aqui, 你 né? 看我们有 Vários 敬拜团在这 instrumentos. 里， Cada um toca uma coisa 你看 diferente. 每一个乐器都不一样， Mas quando eles tocam, é uma harmonia tão bonita. 但是你看弹出来很美，为什么？ Vocês não acham bonito? 你没有看到？弹起来很美， Cada som é diferente do outro. 每个声音 A 是不一样 bateria 的。 não é igual a um teclado, nem a um baixo, nem a 鼓 uma 跟 guitarra. 琴跟这个低音的跟这个吉他都不一样， Mas às vezes, eles tiveram um treino antes. 但是他们每一个星期都要先预练一下，练习一下。 Algum que desafinou, acerta. 因为有的会走音呐。 Então, a gente junta para tocar uma música muito bonita para Deus. 然后大家一起调的能什么？能奏出演奏出一个非常美的旋律出来。 Então, na minha casa, somos vários instrumentos. 所以我们家里好几个人有不同的乐器啊。 Tem alguns instrumentos mais estridentes, que nem um violino. Né? 小提琴是很高音的啊。 Aquela que às vezes tem não para de falar, né? Por 有 exemplo. 一些人就是常常一直讲的。 E tem gente que fala baixo. 有的讲这个低音的。 Mas quando toca junto, 但是呢，大家弹在一起的 é 时 tão 候， bonito. 非常美。 Então a minha casa pode tocar uma música. 我家里可以弹一首歌。 A sua casa tem instrumentos diferentes. Também pode tocar uma bela música para 你家 glorificar 有 a 不同 Deus. 的好几个人不同的乐器，但是可以同样弹出一个非常美的歌。 Então veja cada filho. 你看你的每个孩子， Eles são pessoas especiais que Deus criou com características diferentes. 是神给他们非常不同的一个创意的不同的孩子，把它放在你的家中。 E a gente forma um conjunto para tocar uma bela harmonia para glorificar a 那 Deus. 我们可以在主里面合一，弹出同一首神要的音乐来荣耀神。 A minha música da minha casa é diferente da sua casa. 我家里的音乐跟你家的那一首音乐不一样， Mas todas essas músicas vamos glorificar a 但 Deus. 是每一首歌都是要荣耀神的。 Amém? 阿门。 E por fim, 最后， nossos filhos, né? 我们的孩子， Eu falo assim que ser mãe, né? Como foi falado agora há pouco, é amar sem parar. 我们做母亲的就是不停的爱下去。 A gente vê esse
essa caminhada com meus filhos, eu louvo a Deus de poder ter tido tempo para ficar com eles, conversar bastante com 我 eles. 看我们的孩子长大，我感谢神，从小到大，我都花很多的时间来陪伴他们。 Porque eu vejo que o nosso papel como mãe, o mais importante é ensinar os nossos filhos. 那我们做父母的，我做母亲的一个角色，就是要教养他们。 Nunca deixe somente para empregada, professores, ou até hoje em dia os nossos filhos são ensinados pelo Google. 我们不要让这个教育啊交给我们的工人啊，这个老师啊，外面甚至给这个谷歌，给这个什么电脑啊教。 Hoje em dia, muitas mães querem trabalhar fora para ganhar mais dinheiro para dar uma boa educação para os filhos. 我们今天很多父母母亲就去外面做工，要赚更多钱，给孩子更好的教育。 E deixa de ter esse tempo com eles. 但是呢，就没有时间来陪伴儿女。 Eu vi um exemplo de uma mãe que estava tão ocupada trabalhando, 我看到一个母亲，她忙得不得了， aí comprou sei lá, era tablet ou celular bom para ele ficar jogando, para não 然后呢， atrapalhar 她 a 就 mãe. 买一个好的平板电脑，孩子吵的时候，给你去玩。 Aí a criança acaba tão viciada em joguinhos que, de repente, não tem mais relacionamento. 那小孩子整天就在玩游戏，他就跟他家人都没有建立关系。 Então, eu vejo que o papel como mãe é ter tempo com eles. 所以我们做母亲的真正是需要花时间来陪伴儿 Não é 女， só se preocupar se ele comeu bem, vestiu bem ou está 不是只有 estudando 关心 bem, 他吃饱穿好而已。 mas é se preocupar acima de tudo se eles estão bem com Deus. 关心他说，他没有认识神，跟神关 né? 系好不好？ Se conhece verdadeiramente a Jesus. 他真正是认识耶稣吗？ Às vezes você fala, já levei ele para a igreja. 有时候你说我有带他到教会啊， Mas você sabe que tem muitos filhos que estão dentro da igreja ainda não conhecem 但是 Jesus. 有很多孩子在教会是不认识耶稣的， Isso é uma tristeza, 这是非常悲哀的， mas é uma verdade. 但是是事实的。 Então, você que é pai, mãe, se preocupe com essa vida verdadeira de Cristo. 我们父母所担心的是说，他有没有真正耶稣的生命在他里面？ E isso é você gastar tempo com eles, compartilhando da fé. 这个我们需要花时间来分享我们的信仰。 E eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu 我记得我孩子小的时候， contava histórias da Bíblia para eles. 我每天晚上就讲这个圣经故事给他听。 E eu também tinha uma Bíblia chamada Bíblia para Meninas, Bíblia para Meninos. 我有个小圣经是给这个女孩子的，给男孩子的。 E eu lia para eles, a gente 我就 depois 讲 orava 圣 com 经 eles. 然后我就讲圣经故事给他们，然后就跟他们一起祷告。 E eu acho que é o melhor investimento que a gente faz na vida dos nossos filhos é esse tempo de passar a nossa fé para eles. 我们最好的投资在我们的儿女当中，就是我们花时间将我们的信仰，把耶稣形成在他的心灵里面。 Quando eles crescerem, 当他们长大以后， você não vai se preocupar com 你 eles. 不需要再烦恼他们。 Porque a melhor coisa, assim, ver que o sucesso dos filhos não é só se eles ganharam muito dinheiro ou se estão numa boa faculdade. 因为一个我们儿女的成功，不是说他只有赚很多钱，再进入一个非常好的学校。 Mas a maior bênção é ver eles bem com Cristo, né? Que quem tem Jesus, 奉敬 né? Eles estão bem. 让最大的宝贵就是他们有耶稣，他们就会很好。 Então, que Deus realmente use cada mãe aqui para estar moldando uma nova geração para glorificar a Deus. 我真正是鼓励、祝福每一个妈妈，真正我们来带出新的一代，来翻转这个时代。 Então, o nosso papel como mulher é muito especial mesmo. 其实做母亲是非常特别的。 Que Deus abençoe cada mãe aqui. 我求神赐福每一位的妈妈。 Eu digo, eu não me sinto um exemplo para vocês. 啊， Eu não me sinto um exemplo para 我 as 不觉 mães 得我 aqui. 是给你们是一个榜样， Mas eu busco, né, princípios em Deus e eu incentivo vocês também a buscarem 但是 modelo na Bíblia de 我 ser 在 uma boa 我 mãe. 在主里面，我是寻求神的法则。那我鼓励你跟我一起来寻求神， E nós todas 我们 vamos 大家一起， juntos edificar um lar centralizados em Cristo. 我们来建立一个以耶稣为中心的家庭。 Amém? 阿门。 Obrigada. 阿门了，好的，谢谢。
好，最后我们请我们年轻的传道，他用儿子的角色来跟他们分享啊。Vamos pedir o nosso ministro mais jovem, ele ainda não é casado, então ele vai falar sobre papel do filho. Boa noite, igreja. 大家晚安。 Feliz Dia das Mães para as mães. 特别来庆祝母亲节快乐。 Como o pastor falou, eu não sou pai ainda. 刚才牧师讲，我还不是爸爸。 Então eu não posso falar sobre o papel do pai. 我在讲这个爸爸的角色是没有经验的。Também não sou mãe, não tem como. 我不是妈妈，所以没办法。 Então eu não posso falar sobre o papel da mãe. 我要讲说扮演妈妈的角色，我也不会。 Então sobrou para eu falar aquilo que eu sou, filho. 但是呢，我是一个儿子，我可以讲我扮演的角色。 Então eu queria compartilhar um pouquinho sobre o papel do filho numa família centralizada em Cristo. 我来讲说，我们在一个以耶稣为中心的家庭，儿子扮演的角色。 Muita coisa do que foi falado aqui complementa o papel do filho numa família. 刚才所讲的已经补充了很多儿子要扮演的角色。 Eu vou ler o trecho bíblico de Efésios 6, de 1 a 3. 我们来看这个以弗所书6章1到3节，很短啊。 Vou ler aqui no meu esboço. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. 好，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。 Eu fico pensando naquele pai que realmente tem essa atitude que o pastor falou, de ir lá e se conectar com Deus. 我在思想说，如果一位爸爸，就像刚才牧师讲，他会去连结于神。 Esse pai entra na presença de Deus e fala, me ajuda a sustentar minha família. 这个爸爸去跟神讲说，神啊，帮助我有能力来供应给这个家。 Me dê sabedoria para educar meus filhos, para amar minha esposa. 你给我智慧，有爱来教养我的儿女，来爱我的妻子。 Mesmo que esse pai, talvez no trato com a família seja um pouco duro, ele tem esse coração de querer buscar a Deus. 可能这个爸爸他可能比较是强势的，但是他有这种心来寻求的时候， E ele, na presença de Deus, tenta fazer o melhor para a família. 他在神的面前就尽力来把最好的献给他的家。 E aí você tem a mãe. 你看这个妈妈， E a mãe, ela vai lá e todo dia acorda cedo, arruma os filhos, prepara a comida, ajuda o marido, às vezes vai trabalhar também. 妈妈一早起来，哇，就很忙，就为了孩子准备早餐为了帮助先生，等下可能也出去上班。 Normalmente a mãe é aquela que para ouvir os filhos. 通常是妈妈比较有耐心，挺起来听儿女说话的。 Ela consegue perceber quando um deles está ruim em alguma área e chega perto para 通常 conversar. 母亲比较敏感，这个人今天心情不好，他比较敏感的。 E ela se preocupa com todas as áreas, emocional, espiritual, 那母亲就比较会 financeira. 担心他的身心灵的需要。 Então, esse é o papel do pai e da mãe diante de Deus. 这是爸爸妈妈在神面前的角色。 E aí os filhos fazem o que da vida? 然后儿女做什么？ Nós filhos fazemos o que da vida? 那我们做儿女，我们扮演什么角色？ Efésios fala, honra o teu pai e tua mãe. 圣经讲说，你要在主里孝敬父母，听从他们。 E esse honrar o pai e mãe, primeiro de tudo, é o mandamento de Deus. 这个孝敬父母，第一是一个诫命。 Então, para os filhos, a palavra de Deus é no quinto mandamento. 这个第5条的诫命就是来孝敬父母， Ele fala para honrar o pai e a mãe. 是孝敬父亲跟母亲。 Não é só o pai porque ele é legal. 不是说我比较爱爸爸就孝敬了爸 E 爸， também não é só a mãe porque 也 ela é 不是 melhor 单 que 单 o 孝 pai. 敬妈妈我比较爱的， Honrar o pai e a mãe. 这是两位父母都要孝敬。 E não é só na cultura brasileira. Eu creio que todas as culturas do mundo têm um problema nessa área da família. 我相信这不是只有这个巴西人的文化，我想很多文化里都有这样一个困难。 E eu lembro que uma vez a gente entrou numa discussão falando sobre um pai que de repente não era muito presente e se ele deveria honrar o pai. 有一次我们争论说，一个爸爸这个爱不出息的、不关心儿女的，这个爸爸配得孝敬吗？ É a mesma coisa que a mulher falar, eu não preciso me submeter ao meu marido porque ele não é bom para mim. 妻子讲说，为什么要顺服我的先生？先生都对我不好，他也不能干。 E é a mesma coisa que o marido falar, eu não vou amar minha esposa porque ela não está me dando atenção. 这个先生也可以讲说，我不能爱我的妻子，因为妻子对我不关心。 E essas coisas são tão importantes que Deus colocou como mandamento. 但是呢，这些东西是那么重要，耶稣神就把它放在诫命里面。 E esse honrar é honrar segundo a palavra de Deus. 这个孝敬是按着神的话语。 Então imagina um filho que recebeu tudo de bom.
你会看到儿女从父母领受了那么多的好处。 Ele vem e fala: Pai, obrigado porque você pagou minha faculdade. 哦，爸爸，谢谢你，你付我大学的钱。 Obrigado, pai, porque agora eu tenho um bom emprego. 哦，谢谢你帮助我现在有一个好的工作。 Você pagou o dentista para mim, então eu tenho um dente bom. 哦，对，你看我牙齿痛的时候，你为我付医疗费。 Você me levou para o médico. 哦，你带我去看医生。 Você pagou a minha aula de inglês. 哦，你为我付了英语的学费。 Você me ensinou a andar de bicicleta. 哦，你教我怎么这个搭自行车。 Ô pai, eu te amo. 哦，爸爸，你爱我。 Aí esse menino vira para a mãe: 啊，等一下，这个孩子跟妈妈说。 Ô mãe, obrigado, você sempre foi muito carinhosa 哦， comigo. 谢谢你，妈妈，你通常都是那么爱我，那么温柔。 Você sempre fez a comida que eu mais gostava. 哦，你都做我喜欢吃的东西。 Hoje eu tô forte e saudável porque você cuidou de mim, 我今 mãe. 天很健康，因为你给我。 E isso são as palavras do filho. 这是孩子的话语。 Só que aí ele vira, sai de casa, 等一下他离家出走以后， vai beber com os amigos, 他就去跟他的朋友喝酒 vai curtir uma noitada, 啊、就去夜总会。 tira racha na rua, 哇，在这个路上飙车， anda com más companhias. 然后呢跟一群不好的朋友在一起。 A pergunta é: ele está honrando os pais? Sim ou não? 那么问题问说，这个年轻人有没有在孝敬父母？ Então não adianta a gente falar para os nossos pais aquilo que a gente sente a respeito deles. 我们爱也不是就讲在口中。 Tem muitas coisas que eu sinto a respeito dos meus pais. 我对我爸爸妈妈是有一些的感受。 E minha mãe é uma mulher muito sincera. 哎，我妈妈是一个非常诚恳的人。 Ela não aceita só elogios. 哎，你只有这样的外面的赞赏他是不接受的。 Ela fala: eu quero ver isso em ação. 我要看你的生活是有行动的。 Então, os filhos precisam se atentar para o que a palavra de Deus quer dizer com honra teu pai e tua mãe. 我们做儿女的要来在乎说，哎，我们是怎样来用神的话来孝敬父母。 E eu vejo que isso é uma retribuição dos filhos para os pais. 其实这是一个报恩。 Existe um homem chamado John Wesley. 我们知道约翰卫斯理。 Se você não conhece muito de John Wesley, procura no Google. 哎，你去 Google， 你去找谷歌，你去找这个约翰卫斯理，你 A 就会找 gente 得到 não。vai ter tempo para falar exatamente qual foi o papel dele na sociedade. 啊，我们今天没有看到说啊，没有时间讲论他对这个社会的贡献。 Mas o John Wesley, ele foi um cara que fez um grande impacto na sua geração na Inglaterra. 但是这个约翰卫斯理是在他的当一代有带来很大的冲击跟影响。 Ele começou um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. 他开始一个运动，这个运动就这个遍散在全世界。 Só que eu não quero olhar para o John Wesley. 但是我不要看到约翰卫斯理， Eu quero olhar para os bastidores. 我要看到后面那个在帮忙他的人。 Se você entrasse na casa dele quando ele tinha 5 anos, 哎，你去他家中的时候，当他5岁的时候， você ia ver a educação que os pais deram para eles. 你会看到他爸爸妈妈给他们的教育， Principalmente a mãe dele. 就是他的妈妈。 Falou que a mãe era tão... lógico, ela era presente, mas ela tinha uma exigência muito grande na educação. 哎，他是在他们当中，但是他对于这教育是很要求的，很严谨的。 Ela não queria obrigar os filhos a lerem rápido. 他没有要求他孩子一定要读很快的书， Mas ela sentava com eles, estudava com eles até que eles lessem. Em 5 anos, todos já sabiam ler, falar e tudo mais. 然后妈妈就在他旁边陪他们读了4、5年，让他们自己会读书。 Então, John Wesley, ele teve esse lar. 哎，约翰卫斯理他有这样的家， Teve muita cobrança, sim. 啊，妈妈对他们很严谨要求， Mas essas bases deram força para ele ser quem ele era no futuro. 但是呢，这些的基础让他成为一个有影响力的人。 Todos nós aqui somos filhos, amém? 我们这里每个人都是做儿子的，阿门。 Todos nós temos esse papel de honrar pai e mãe. 我们每个人都要来这样的孝敬父母， Só que tem uma coisa que é importante ressaltar nessa mensagem. 这是很重要的一个重点。 Isso é para aliviar um pouco o fardo dos jovens. 哎，这是给我们这些年轻人减轻一些的重担， Ou talvez de vocês que ainda têm esse relacionamento com os seus pais. 还是说你跟你的父母的关系？ Porque honrar pai e mãe é de acordo com a palavra de Deus. 我们要来孝敬父母是按照神的话语， Não de acordo com aquilo que os nossos pais pensam que é honrar. 哎，不是按爸爸妈妈的想法而已， Isso é importante falar, eu vou dar um exemplo 这 para 是很重要的。 Eu tenho 33 anos. 我今年有33岁， E eu fui para o seminário, eu tinha acho que 27, 28. 我去神学院的时候只要那时候有27、8岁， E eu morei em Belo Horizonte. 我在这个美景的地方， E eu comecei a ter contato com várias realidades, 哎，我就看到很多的不同的 várias famílias, 一个现况，很多的不同的家庭， várias educações diferentes da minha. 哎，每个家庭都解释都不一样。 E aí eu comecei a pensar, eu falei, tem coisas que eu aprendi que não é interessante eu continuar carregando. 哎，我就觉得说，我以前学习很多的那些的重担，应该不需要再担了。
tem coisas que eu preciso aprender a entregar para Deus e começar a ver como Ele quer que eu ande. 我要学习有一些教导给神啊，让神来教导我怎么去生活。 E teve coisas que, na verdade, eu acabei assimilando de outras pessoas. 然后有一些我是从别人学习的， E aí, quando eu voltei para casa, 但是我回家以后， a primeira coisa que eu falei para minha mãe: 我跟我妈妈讲， Mãe, eu já tenho mais de 30 anos. 我现在已经超过30岁了 É uma vergonha eu morar com a senhora. 啊， É uma vergonha eu morar com a senhora. 跟你住在一起有点羞愧感， Eu preciso ter minha vida. 我需要我自己的生活。 E minha mãe ficou brava. 啊，我妈妈就很不高兴， Eu não sei porquê. 我不知道她为什么这么不高兴。 Na verdade, eu estava expressando uma realidade. 我只是跟她来讲一个现况， Só que eu não pensei no lado dela. 但是我不能体会她的心情。 A minha mãe, ela se sentiu desonrada. 她觉得这样我是不孝敬她 Ela deve ter pensado: 啊，她就想 Eu cuidei desse moleque desde que ele nasceu. 啊，你看这个小孩子，我出生到现在养到大， Ele nem tinha barba na cara, eu cuidava dele. 他还没有胡须的时候，我在教，我在， E agora ele está Minha vida- falando assim comigo? 他今天长大就跟我这么 Quem ele 说， pensa que ele é? 那他想他是谁啊？ E eu não entendi porque que ela ficou brava. 我不知道为什么他生气。 Porque realmente eu já tinha 30 anos, eu já tinha o meu direito de sair de casa. 哎，我30岁了，我应该可以离家了。 Só que aí os filhos que têm a obrigação também de se conectar com Cristo, 但是呢，父母儿女要跟耶稣连结。 eu fiz isso e Jesus me falou: 难道我去跟耶稣讲？ Quando é que você vai poder sair da sua casa? 他说，你知道你哪时候可以离开你的家吗？ É você que escolhe quando sai de casa? 哎，是你自己选择的吗？ E tem aquela passagem que fala: Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. 哎，所以呢，圣经讲说，当两个人要结婚的时候，他们就离开家庭，两个人成为一体。 Você é casado? 你结婚了吗？ Não. 还没有。 Então por que você quer sair de casa? 不给，你还没有结婚，你为什么要离家？ Você ainda tem um papel aqui dentro. 你在家里还有角色啊， E honra teu pai e tua mãe. 你要继续孝敬父母啊。 E eu aprendi de Deus 这我从哪里学？从神那边学的。 que mesmo eu tendo meus direitos, 虽然我觉得我有权利， naquele momento eu agi com insensatez. 其实我跟我妈妈讲那是很愚拙的。 E naquele momento eu deveria ter honrado ela de outra forma. 我应该用不同的方法来孝敬她。 Mas como já tinha acontecido isso, então a única coisa que restou foi nós nos reconciliarmos. 那然后呢，因为我讲错了，我就去跟她和好。 E um dia eu cheguei para ela e expliquei exatamente o que eu queria dizer com aquilo. 然后有一天我就跟她解释，我讲的意思是这样的。 Ela também já tinha processado todo aquele negócio que aconteceu. 当时的一个冲击她已经想过了。 E aí eu entendi que naquele momento eu estava honrando a minha mãe. 然后我觉得我这样跟她沟通，就是在孝敬她。 outro exemplo bem pessoal. 另外一个是很个人的一个经历。 Meu pai, ele quando eu tinha 8 anos, ele saiu de casa. 我爸爸是当我8岁的时候，他就离开家了。 Quem deu toda a educação próxima foi minha mãe. 谁给我教育是我的妈妈 Mas ele é meu pai. 啊， Ele é meu pai. 但是他也是我的爸爸， Ele é meu pai de sangue. 他是我从血统来的爸爸。 E eu não sei, para aqueles que têm uma família estruturada, que não tem os pais separados, isso Ô, talvez Bruno. seja difícil entender. 我知道你们的家是很完美的，没有这个父母是离婚的，有时候你很不容易懂。 Mas quando o pai, ele vive uma outra realidade que não a nossa, do lar, 当爸爸他是另外一个生活，跟我们的家庭没有关系的时候， isso causa alguns buracos na vida da pessoa. 其实呢，这让我们心中有一些的空洞。 E eu e minhas irmãs, a gente lida com isso cada um de uma forma. 我们每一个兄弟姐妹面对这个事情，每个人的环境都不一样。 E eu entendi que eu deveria honrar meu pai também. 但是我懂得按神的话语，我也要孝敬我的父母。 Eu teria todos, Putin. eu teria todos os argumentos para falar, eu não preciso honrar meu pai. 我可以用很多理由说我不需要孝敬他， Mas a palavra de Deus fala, honra o teu pai e tua mãe. 但是圣经讲说孝敬你的父母， E eu comecei a tentar enxergar do ponto de vista dele. 我才可以用他一个设身处地的来想他的立场。 Eu comecei a entender que se a graça de Deus chegou até mim, a graça de Deus vai estar sobre ele. 我看到神给我恩典临到我，这个恩典会临到他， E tantas outras coisas que interferiram nesse relacionamento, a gente apresentou diante de Deus. 所以我就把我这样一个关系的一个问题，我带到神的面前。 Então honrar pai e mãe é muito importante, independente de quem seja seu pai, independente de quem seja 所以 sua 我们 mãe. 孝敬父母，不管他是怎么样，不管是他是谁。 E fala que é o primeiro mandamento com promessa. 以圣经讲说，这是第一条诫命，是带应许的。 Nos 10 mandamentos. 十诫 Nos 4 primeiros Deus fala, não faça isso, não faça isso, não faça 前 isso, 面 não 的4 faça 诫， isso. 圣经讲说不要这样，不要这样。 E no 5º mandamento ele fala,
Honra seu pai e sua mãe, porque você terá vida longa e tudo vai te correr bem. 第5条诫命说，你要孝敬父母，让你生命能长久而且蒙福。 Então esse é o primeiro mandamento com promessa. 这是第一条诫命有应许的。 Todos nós queremos ser abençoados. 多少人要蒙福？ Todos nós queremos chegar na presença de Deus e receber de Deus. 我们每个人都要到神面前得到祝福。 E esse é o primeiro mandamento com promessa que Deus 这 nos 是 dá. 第一条诫命有带祝福的。 E a promessa é para todos, porque todos são filhos de alguém. 这是给大家的，因为每一个人都是做孩子的。 Vamos voltar para Adão e Eva. 我们回到亚当与夏娃， Quem era mais próximo de Deus que esses dois? 有人比这个亚当夏娃更与神亲近吗？ Adão chegou a ver Deus, conversar com Deus, sentir ele próximo. 亚当是面对面跟神在一起，很亲近的。 A Eva foi criada com o propósito de se unir ao homem e os dois alegravam a Deus. 女人是为了男人创造来协助，让他们能继续的来依靠神。 E aí entrou o pecado e eles tiveram toda aquela história com Deus e eles foram expulsos do paraíso. 他们犯罪了以后，就被这样的离开这个伊甸园。 A primeira coisa que eles fizeram, vocês sabem o que foi? 第一件事情他们做的什么？ Foi um filho. 就是生孩子。 Eles começaram a gerar família. 他们就开始生孩子。 E eu fico pensando se Caim e Abel, eles não absorveram dos pais esses ensinamentos. 我想说，这该隐跟亚伯他们是不是从父母领受到这样的教训？ Eu fico pensando se o pecado entrou logo em Adão e ele foi trabalhar e esqueceu a família. 然后这个罪进去的时候，亚当夏娃就做工他们，但是呢忘记家庭。 Mas eu creio que eles passaram tempo com os filhos ensinando os princípios de Deus. 他们呢将孩子教一些神的话，将神的这个一个法则。 Só que antes de tudo, Caim e Abel, eles diante de Deus, eles precisavam honrar esses pais. 其实这个该隐跟亚伯他们两个人需要来尊荣，来孝敬他们的父母。 E pela Bíblia a gente vê que Caim não honrou os pais. 但是我们会看到该隐没有孝敬他的父母， Ele matou o irmão. 他杀死他的弟兄。 E isso só evidenciou o quanto ele estava longe de Deus. 我们会看到说，这个该隐他是离神多么远。 Então quando a gente não consegue honrar o nosso pai e nossa mãe, 当我们不能孝敬父母的时候， isso só vai evidenciar o quanto nós estamos longe de Deus. 这在会影响说，显示说我跟神离得多，我离神多远， E nós precisamos voltar e nos apegar a Deus para poder honrar os nossos pais. 甚至是我们需要来到神面前，靠着神恩典来爱我们的父母。 Os nossos pais se preocupam em nos ensinar. 我们的父母都要教养我们， Eles são mais sábios e têm mais experiência que 他们 nós. 比我们更多经验、更多的智慧。 E quando a gente vai chegando numa idade um pouco mais adulta, 当我们越长大的时候， eu creio que é do agrado de Deus nós cuidarmos dos nossos pais. 我相信神会给我们恩典来照顾我们的父母。 Eu não estou dizendo para que todos recebam seus pais em casa e eles morem lá, não é isso que eu quero dizer. 我不是说我一定要把父母都带到你家里来住，不一定是这样。 Mas cuidar deles assim como eles cuidaram de nós. 父母怎么用信心的来关心我们，我们也需要去关心他们。 Isso é praticar um princípio da palavra de 这 Deus. 是来遵行神的话语。 Eu vou avançar mais um pouco e trazer um exemplo de uma família muito especial na Bíblia. 我们来看到在这里，你看圣经有一个非常好的例子的家庭。 2 Timóteo 1,5. 我们来读这个提摩太后书1章5节。 Paulo fala o seguinte: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 提到你心里无伪的信，这信是先在你外祖母罗以和你的母亲尤利基心里的，我深信也在你的心里。 2 Timóteo 3:14 e 15. 我们看提摩太后书的3章14到15。 Ele fala assim para Timóteo: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Esse trecho me mostra que Timóteo, mesmo sendo um jovem ministro, 你会看到，这个年轻人虽然他是一个年轻的传道人， a fé dele teve uma origem. 他有好的源头的信仰， A origem dessa fé veio da família dele. 这个好的信仰源头是从他家庭来的。 Timóteo, ele estava diante de uma igreja, ele precisava ensinar aquela igreja, ele precisava andar e amar com aquela igreja. 这个传道人需要来教导他的教会的弟兄姐妹。 E Paulo de longe mandava cartas para incentivar. 保罗就写信来鼓励他。
E ele fez um apelo, ele falou: lembra de quem você aprendeu, lembra da onde você teve essa fé da salvação. 哎，你要记得你有这个得救的智慧、救恩的智慧是从哪里学到的？ É como se ele quisesse lembrar Timóteo de que a raiz dele já está firmada na fé por causa da família dele. 就是因为他家庭在他的心中里建立一个信仰的根基。 Ele fala: tua avó amava Jesus, seguia Jesus, a tua mãe amava Jesus, seguia Jesus, e você tem essa mesma 你看 fé. 你的外祖母、你的妈妈，他们跟从耶稣，今天也在你心中。 Então eu entendo que os jovens, eles têm às vezes aqueles impulsos de querer ter liberdade, de ser livre. 哎，我们今天很多人今天要自己要自由， Mas a gente não pode confundir as coisas, jovens. 但是不要混乱这些东西。 A gente tem que saber fazer as coisas no tempo de Deus. 我们知道要做这些事情都要按神的时间跟心意。 E os nossos pais foram colocados por Deus para nos ensinar, para trazer limites, para nos disciplinar. 那神是教导我们啊，怎么有界限来管教我们，好好的成长。 E uma coisa muito importante, a gente precisa fundamentar as nossas convicções na palavra de Deus. 所以呢，我们需要在神的话语里面有确信跟有根基。 Porque talvez você jovem esteja pensando: ah, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. 年轻人讲到，那我爸爸是这样，我妈妈是这样， Mas o Deus é o mesmo. 但是神还是同样的一 A 位， palavra de Deus é a 神的话 mesma. 还是一样。 A nossa responsabilidade O diante meu de dever Deus, 还是一样。 nós vamos prestar conta ao 我 Senhor. 们需要跟神交账 Então eu quero dar um exemplo. 啊！我举个例子， Aqui em São Paulo ninguém vive nesse contexto. 我们在这样一个环境里面， Mas eu lembro 背景 quando eu estava no sertão, a gente foi visitar uma fazenda. 哎，我在东北部的时候，我们去拜访一个农场 E tinham 2 cavalos ali. 啊，有两只马。 Eu não sei se vocês já chegaram perto de um cavalo. 你没有看到你走到马的旁边， Alguém já chegou perto de algum cavalo? 你走过吗？ Sem ser no futebol. 嗯 Não vai dar para traduzir. Tinha 2 cavalos. Eu fiquei com medo quando eu cheguei perto do cavalo. 我走到这个马的旁边，我会怕的， Ele era grande 因为它很大， e ele era bonito. 很漂亮。 E eu fiquei vendo de perto, eu queria encostar. 我想要靠近，但是会怕。 Mas aí eu tinha medo de botar a mão e ele virar uma mordida em mim. 我怕说我去摸它的头，它回来会咬我。 E o dono falou assim: não, esse aqui você pode até dar comida na boca, porque esse é a mãe, ele é mais calmo. 哎，他说这个你可以拿东西给他，因为他是这个妈妈， E aí tinha um outro cavalinho do lado. 还有这个小马， Ele era mais feinho. 没有那么美。 Eu não sei como traduz, mas fala que ele é arisco. Ele é meio agitado. 啊，就是说他是比较怎么讲？ Aquele lá você não podia encostar a mão, senão você levava a 那 mordida. 一个比较紧张的，所以你不要去你去动它，它会。 E o dono 咬你的。 tava com dificuldade de domesticar esse cavalo jovem. 然后呢，这个主人呢，就很有困难要去这个训练这个小马。 Aí eu fico perguntando qual desses 2 cavalos é mais útil. 然后我问他说：“哎，哪一只马是比较有用途的呢？ O cavalo não é para ficar parado lá bonito, como se fosse um quadro. 马不是要在你站着在给你看的， Ele é usado para transporte. 它是要运输的， Ele é usado para trabalho. 它需要工作。 Qual cavalo você queria montar? 哎，你要坐在哪一个马的上面？ Aquele que é domável e é manso e é tranquilo? Ou aquele lá que é todo agitado que quer te 你要 morder? 坐的那个比较温柔的、比较安静的，还是这个哇乱跳的？ O mais útil com certeza é aquele que já é mais experiente. 我们会当然是那个比较有经验、比较安静的那一个是比较好用， Ele já foi domado, já foi domesticado. 因为他已经被教导了，他已经被管教了。 Se você dá se você dá o comando para ele ir para a direita, ele vai virar para a direita. 哎，你叫他向右，他就向右； Se você manda ele para a esquerda, ele vai para 你 a 叫他 esquerda. 向左，他就向左。 Agora, se você Boa. tentar montar naquele jovem cavalo selvagem, 啊， você vai cair. 你如果去坐在这个野马上面，那个小野马，你一定很容易就掉下去的。 E por que eu estou dando esse exemplo? 我在用这个例子什么意思？ Porque os jovens precisam ser domados. 我们这个年轻人就好像野马，他需要被教导的。 Não é com vara, hein? 啊， Não é com vara. 哎，不是用棍子的哈，不是用这个打的啦。 Deus vai trabalhando na nossa vida 神会在我们生命中动工， e nós vamos aprendendo a ficar mais mansos. 我们会学习越来越温柔， Nós aprendemos a andar no tempo de Jesus. 我们会学习按神的时间表来走， Nós aprendemos a agir como Jesus age. 我们会学习靠耶稣怎样去做。 Talvez seus pais ou sua mãe sejam como também um cavalo novo. 有时候我们的父母就好像一个不是很成熟的马， Mas a melhor forma de você honrar seus pais é orar por eles. 那我们能怎么去孝敬这样的父母呢？就是为他们祷告。 E se você é um jovem como esse cavalo bravo e desenfreado, 你如果是一个年轻人，就像这个小马，还是有点野马，是没有界限的。
com certeza pessoas vão orar por você. 一定有人会为你祷告， E Deus vai começar a trabalhar no coração para ter essa mansidão. 神会在你生命中来培养出你心中的温柔。 Então Timóteo, ele respeitou e herdou tudo aquilo que ele aprendeu dos pais. 提摩太就从他的父母上面，一直就留下来好的产业，他学习到。 Timóteo estava muito agitado como ele ia cuidar da igreja. 他这个提摩太，他那时候很紧张，不知道怎么样去牧养教会。 E Paulo falou: calma, Timóteo. 那他说：“这个提摩太，慢一点， Tudo que você precisa, você tem na sua família, você tem na palavra de Deus. 安静下来。你已经从你家庭有好的根基跟产业，也在你生命中有了。 Descansa que vai tudo dar certo. 你安息下来，神会到最后都会美好的。 E por último, por que Deus escolhe a família? 为什么神拣选家庭呢？ Existe Provérbios 1:8. 这个箴言第1章第8节， Ele fala o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. 他就讲说，孩子不要藐视你爸爸的教训，不要轻视你妈妈的训言。 Se ele fala que você tem que ouvir a instrução do seu pai, significa que ele é um instrutor. 你如果他说是要听你爸爸的教导，因为他是一个教导你的人。 E se ele fala para você não desprezar o ensino da sua mãe, significa que ela ensina, ou seja, ela é uma professora. 你也不要轻视你妈妈的教导，因为她是一个老师。 Então, se o pai é um instrutor e a mãe é uma professora, a família é uma escola. então，如果是爸爸妈妈都是老师，家庭就是一个学校。 Nós fomos colocados numa família porque nós precisamos aprender. 我们被放在家庭，我们需要学习。 Na verdade, a família, ela vai trazer essas bases para nós andarmos na sociedade, para nós vivermos no mundo, para impactar o mundo de 家庭 acordo com 就 a 是我 palavra 们 de 的一个 Deus. 基础，来帮助我们培训我们在社会上能好好的生活，去影响这个社会。 Então a vida toda é sobre aprender coisas. 所以我们整个生命就是在学习。 Nós precisamos aprender com os nossos pais. 我们需要向我们的父母学习， Nós precisamos aprender com Deus como honrar nossos 我们 pais. 从神那里来学习怎么来孝敬父母。 E eu creio que um dia todos nós, que ainda não somos pais e mães, nós nos tornaremos pais e mães. 我们今天还没有做父母的，有一天我们会做父母。 E não adianta a gente virar para os nossos filhos e falar: vocês precisam me honrar porque a palavra de Deus manda vocês me 我们不 honrarem. 是做父母说，你孩子你要孝敬我，因为神的话语说你们要孝敬我。 Antes nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. 我们要先来学习怎么孝敬我们的父 E 母。 um dia nós vamos ensinar os nossos filhos. 我们用榜样来教训我们的教育我们的儿女。 Por isso que a família é uma escola. 所以家庭是一个学校。 E nós como filhos, então, nosso papel é ser um bom estudante. 那我们做儿女的，就是做一个好的学生来学习。 E Timóteo, ele precisou ser um bom estudante. 提摩太要成为好的学者， Senão ele não ia conseguir cumprir aquilo que Deus tinha na vida 没有 dele. 他就没有办法来承担他所要扮演的角色。 Então, para a família ser uma família centralizada em Cristo, nós, filhos, precisamos aprender com os princípios 我 da 们要 palavra 让 de 耶 Deus. 稣成为我们家庭的中心，我们做儿女的要谦卑的学习。 E é isso que eu gostaria de 我跟 incentivar 大 os 家一起 jovens. 的这样来鼓励。 Nós temos agora o momento do teatro, né? 我们再来就是最后有一个短剧来要送礼物，要来结束。 Eles prepararam uma peça muito especial para todos que estão aqui, principalmente para as mães. 好，我们现在年轻人他们有最后一个短剧要来献给妈妈 E nós, 家庭， e nós queremos que vocês sejam ministrados através dessa peça. 然后最后我们有一个祷告， Deus abençoe. 神赐福大家。